Glória, 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 glória a Jesus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Como vocês estão? Glória. Vamos hoje dar continuidade então no nosso ensino, no estudo do Senhor. Hoje a palavra do Senhor, igreja, ela vem de uma forma diferente, né? Hoje nós vamos iniciar um outro livro ao qual o Senhor preparou para nós continuarmos falando ali da sua presença, das maravilhas do Senhor, né? Nós vemos que anteriormente nós estávamos falando da palavra de Deus, né? E o quanto a palavra de Deus ela é poderosa, o quanto a palavra de Deus ela é suprema, o quanto a palavra do Senhor ela é importante para as nossas vidas, o quanto nós precisamos estar cada dia mais a estar ali meditando na palavra do Senhor, observando as escrituras do Pai, porque é através dela que nós vamos alcançar o nosso êxito, a direção para os nossos caminhos. E hoje o Senhor, igreja, ele nos preparou um outro livro, né? Nós encerramos então aquele livro ao qual nós falamos da supremacia das escrituras, né? E hoje o Senhor ele preparou este livro para a gente, né? Que ele diz assim, ó, os ataques contra a Igreja de Cristo. Amém? Os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo. E quem que é a igreja? A igreja somos nós, né? Então, irmãos, nós vamos começar então neste momento estudar a respeito desse livro, né? Assim como foi no outro, ele tem várias lições, vários temas a serem abordados, e aqui o tema principal é o ataque à Igreja de Cristo. Então nós vamos começar a nos aprofundar, começar a entender um pouco melhor a respeito do que o Senhor ele vem nos ensinar e vem nos mostrar através deste tema, para que a gente possa ali absorver, estar preparado, estar ligado, entender o que está acontecendo nos dias de hoje, o que está escrito na palavra do Senhor, né, a respeito de tudo isso. E então nós temos que estar preparados e estar ligados aí para todas essas coisas. E o Senhor hoje ele nos preparou este livro para que a gente venha dar continuidade ao seu ensino. Amém? Então, meus irmãos, primeiro de tudo, eu vou pedir para vocês neste momento abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, para a gente iniciar o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, amém? Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai maravilhoso, Deus de graça, amor e poder. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai, para dizer a ti que nós te amamos, que nós agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, em nome de Jesus, pedimos nessa hora, meu Pai, para que o Senhor possa nos abrir o entendimento, derramar a tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos deixar ligado na tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, repreender tudo aquilo que não provenha do Senhor, aquilo que nos impede de te adorar, aquilo que nos impede de te buscar, aquilo que nos impede, meu Pai, charamandalaça, de estar na tua presença, Senhor. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa nossas vidas, meu Pai. E o que eu te peço, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Irmãos,
Então nós vamos iniciar o nosso estudo neste livro ao qual o Senhor preparou para a gente, que fala sobre o ataque à Igreja de Cristo, né? Irmãos, este livro é maravilhoso porque ele vem nos alertar, nos mostrar, nos ensinar que nós, igreja, tanto a pessoa em si, vamos falar tanto a pessoa, quanto vamos falar assim, um templo, que a igreja de Cristo, tanto o templo quanto nós, pessoas, estamos passando por um momento em que a igreja ela está sendo perseguida, está sendo ali, vamos falar, afrontada pelo inimigo, está sendo, vamos digamos assim, tentando ser bombardeada para que nós venhamos cair em contradições, venhamos ali, de repente, acabar sendo pego de surpresa, para tentar, de repente, difamar o nome do Senhor, difamar a igreja de Cristo, né? E nós sabemos, meus irmãos, que todos nós que somos cristãos, todos nós que decidimos, erguemos as nossas mãos, levantamos as nossas mãos para aqui aceitar Jesus Cristo, dizer que Ele é o Salvador da nossa vida, dizer que nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que nós ali aceitamos ao Senhor, nos batizamos e decidimos viver uma vida em prol do Senhor, nós sabemos que nós passamos a ser pessoas perseguidas, né? Pessoas ali que vai passar por situação adversa, vai passar por situação tentadora, por assim dizer, né? E tudo isso para fazer com que a gente venha de repente se afastar da presença do Senhor, de repente ali perecer no nosso caminho, né? Nós sabemos que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos um chamado, nós temos um caminho, nós temos já a nossa coroa de salvação e vida eterna com o Senhor. E nós sabemos, igreja, que neste caminho, neste chamado, nós temos um inimigo. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção da igreja é para que a gente venha cada vez mais estar firme na presença do Senhor, estar ligado na presença de Deus, porque o inimigo tem se levantado contra a tua igreja, irmãos. Ramandalas. O inimigo tem se levantado e ele não tem brincado de ser Ramandalasai, inimigo não, irmãos. Então nós temos que estar preparados para estar ali, de repente, diante dessa batalha, diante dessa luta, a gente sair vitorioso, né? Então, meus irmãos, todos nós que somos igreja, hoje nós temos que estar preparados, temos que estar ligados porque a igreja está sendo perseguida, principalmente nos dias de hoje, se a gente for observar. Muitas coisas vêm acontecendo no mundo, muitas coisas vêm acontecendo para tentar contradizer a palavra do Senhor, contradizer aquilo que Deus constituiu, né? Para justamente tentar derrubar a igreja do Senhor. Mas maior é aquele, Ramandalasai, que está à frente do seu povo, né, igreja? Então, meus irmãos, neste primeiro momento, nós sabemos que uma coisa que a gente precisa entender, que Satanás, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca, ele não está aqui para pegar a minha e a sua vida e fazer maravilhas para querer fazer o bem para cada um de nós e até mesmo para a igreja do Senhor. Nós sabemos, igreja, que o inimigo de Deus ele foi expulso de lá de cima porque ele queria ser maior que o Senhor, né? E muitos que estavam com ele lá em cima, Ramandalasai, desceram naquele momento. Então,
O que ele quer fazer, o que ele deseja, o objetivo dele é justamente fazer o quê? Com que eu e você venha perder a nossa salvação. É roubar, é matar, é destruir, igreja, as nossas vidas. É roubar aquilo que Deus já nos concedeu, que Deus já nos deu, que é a nossa salvação, a vida eterna com o Senhor. É tirar tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, deixar realmente a gente ramandalassai, sem nada, destruir tudo na nossa vida. Esse é o objetivo do inimigo, esse é o objetivo de Satanás. Então, meus irmãos, ele não está aqui para ser nosso amigo, ramandalassai. Ele não está aqui para ser ramandalassai, bonzinho conosco, né? Ele está aqui justamente para destruir as nossas vidas. E hoje o Senhor ele envia um alerta para todos nós, para que a gente venha se preparar, Ramandala-se, para que a gente venha estar ligado, para que a gente venha estar ali pronto, porque grande tem sido as investidas do inimigo, igreja. E muitas vezes, irmãos, esses ataques de Satanás, essas investidas de Satanás, essas investidas do inimigo, vão ser de forma sutil. Ele não vem falando quem ele não vem falando que ele é escrito uma faixa na cabeça, que ele é o inimigo. Ele não vem ali, muitas vezes, se mostrando, falando que ele é o próprio inimigo que está querendo destruir as nossas vidas, né? Ele vem de forma sutil, igreja. Ele vem de uma forma sorrateira, uma forma ali bem mansa. Muitas vezes vem ali sem quer que a gente possa de repente notar, entendeu? Ele não vem se amostrando falando quem ele é, não. Ele vem bem sorrateiro mesmo, bem sutil, justamente para pegar o cristão, pegar cada um de nós desprevenido, entendeu? Desatento. E ali ele poder, ó, ramandalassai, entrar e começar a destruição, começar a bagunça, né? E por isso que nós, igreja, hoje nós temos que estar atentos, temos que estar preparados para este ataque ao inimigo, né? A gente vê na palavra do Senhor, eu vou pedir para que a amada igreja, se puder, abrir comigo no livro de 1 Pedro, versículo 8, porque ali o Senhor ele nos mostra como é que o inimigo fica, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ó, igreja. Capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, igreja, veja que nessa primeira referência, o Senhor ele nos mostra aqui que o inimigo, Satanás, o diabo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está aqui realmente para causar problema e destruição em nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que ele fica ao derredor. Ao derredor de quem? Ao derredor da igreja. Ao derredor da igreja ali, procurando uma oportunidade para poder, ó, tragar. Charamandalassai. Então, irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer para o quê? Para que a gente venha estar sóbrios e vigilantes, né? Então, igreja, nós temos que estar preparado, vigiando, porque ele não está ao nosso derredor somente no momento em que a gente está, digamos assim, na igreja,
somente quando eu estou na minha casa. Não, meu irmão, o inimigo ele está ao derredor o tempo todo, né? Aonde eu e você estiver, ele vai estar ali, ó, ao derredor procurando somente uma oportunidade. Taramandalassai. Por isso que hoje, irmão, mais do que tudo, nós temos que estar vigilante, porque a igreja está em guerra. Ramandalassai. A igreja está em guerra. Ramandalassai. A igreja, irmãos, está sofrendo ataque. Ramandalassai. De todas as formas, né? E por isso que nós temos que estar ali, ó, que nem a palavra do Senhor nos fala, vigilantes. Seja onde a gente estiver, seja se a gente estiver no trabalho, estiver em algum mercado, estiver de repente dentro de casa, assistindo qualquer coisa, em qualquer lugar onde a gente estiver, nós temos que estar ali vigilantes, preparados e atentos, porque o inimigo ele está justamente ao nosso derredor e ele não vem falando para você que ele é o inimigo. Ele vai ficar ali, ó, só ao derredor procurando uma oportunidade. E eu e você temos que nos revestir, Ramandala, para que a gente venha fechar a nossa brecha e essa oportunidade não venha a ser encontrada. Então, qualquer lugar que a gente está, o inimigo vai estar ali ao derredor procurando justamente essa oportunidade. E qual que é o seu foco, né, irmãos? Qual que é o foco dele? O seu foco é justamente procurar afetar a nossa vida espiritual e, consequentemente, afetando a nossa vida espiritual, a nossa vida, vamos falar assim, carnal, moral, ela vai, vamos falar que, é, sendo prejudicada automaticamente. Porque a nossa vida espiritual reflete na nossa vida carnal e material, né? Moral, por assim dizer. Por quê, irmãos? Afetando a nossa vida espiritual, a primeira coisa que vai acontecer com o cristão é justamente ele começar a morrer espiritualmente, começar a cair espiritualmente, começar a se prejudicar espiritualmente. A vida dele espiritual vai caindo, vai caindo, vai caindo, ao ponto que a pessoa não tem mais força nenhuma para conseguir se levantar. Ao ponto que a pessoa não tem mais prazer nenhum em conseguir levantar, fazer as suas coisas, né? Não tem mais desejo nenhum de estar na presença do Senhor, de buscar a Deus, de cantar, de louvar, de orar, de buscar, de fazer nada. Entendeu? Então a primeira coisa que acontece, o foco do inimigo é justamente adentrar e fazer com atacar a nossa vida espiritual. Porque uma vez que a gente vai perdendo ali toda essa essência, tudo isso que a gente recebeu do Senhor, consequentemente a nossa vida material e moral vai indo junto, né? E moralmente porque justamente o fato da gente ser atingido, as pessoas começam de repente começar a pensar, não ter mais prazer nenhum pela vida, não ter mais desejo de fazer nada, não ter mais vontade de ter nada. É como se a pessoa, vamos falar assim, tivesse dinheiro para comprar o que ela quisesse, mas mesmo assim ela não tem vontade de comprar nada. É como se a pessoa é, não tivesse nenhum problema, mas estivesse cheia de problema. É como se a pessoa tivesse, é, tivesse vários motivos para se alegrar, mas ela não se alegra, né? Então, isso tudo vai afetando a pessoa moralmente, a pessoa ali começa aí cada vez mais caindo também. E aí, após tudo isso ainda, fazer com que ele se torne escravo dele, né? Fazer com que a pessoa venha se tornar escravo dele. Então, meus irmãos, veja que é muito sério a questão da gente estar vigilante e estar preparado. É sério, meus irmãos. Ramandalas. É muito sério, igreja. Nós vemos que é, é um momento da gente estar realmente preparado para qualquer situação, preparado para qualquer adversidade, igreja. Porque realmente
Eu mesmo, eu conheço pessoas já ouvi falar e já tive é, conhecimento de pessoas que mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando, se diz cristão e tudo, mas é como se a pessoa não fosse cristão, mas é como se a pessoa não tivesse progresso nenhum. É uma barreira, um impedimento que acaba acontecendo na vida do cristão que ele não consegue avançar, que ele não consegue progredir, né? Então é muito sério a gente vigiar, a gente estar preparado para que a gente não venha sofrer nenhum tipo de ataque do inimigo, né? E aí, irmãos, o que acontece? Então esse é o primeiro foco, a primeira intenção do inimigo é justamente roubar, matar, destruir as nossas vidas, né? Destruir a igreja do Senhor, acabar com a igreja do Senhor, acabar com a nossa vida espiritual, afetar a nossa vida carnal, por assim dizer, nossa vida moral, para que a gente venha cada vez mais, ó, ramandalas, cair e a gente se prostrar, né? Então, é um momento da gente se preparar, é um momento da gente estar alerta para que a gente não venha ser pego de surpresa, né? E Deus, a palavra do Senhor, ela nos mostra, igreja, que Deus, ele ele sabe de todas as coisas, que Deus ele sabe o que acontece com o seu povo, né? E a palavra do Senhor nos diz que assim como acontece nos dias de hoje, muitas coisas vêm acontecendo para se cumprir a palavra do Senhor, nós vamos observar que Deus, ele alerta o seu povo a respeito das investidas do inimigo, né? Deus antigamente, ele também ali avisava o povo, ele também falava com o povo, olha, tomem cuidado, olha, cuidado com, eles vão vir dessa forma, eles vão agir dessa forma, eles vão se introduzir dessa forma no meio da igreja, né? E eu gostaria de justamente trazer um exemplo para a gente observar algumas tentações e algumas investidas ao qual o inimigo ele fez a respeito do povo do Senhor, ele fez para o povo de Deus, né? Eu vou pedir então, igreja, para você que puder, se você puder acompanhar, no comecinho, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, igreja. Deixa eu só arrumar aqui para captar o áudio certinho. Glória. Gênesis capítulo 3. Só mais um pouquinho, igreja, senão não pega o áudio. Pronto, pronto. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais. Né? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu.
Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas e figueiras e se cobriram. Então ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então veja, igreja, que neste primeiro momento nós vamos ver que o Senhor ele começa aqui a mostrar para a igreja um dos nossos exemplos, um exemplo para a gente da investida de Satanás, da investida do inimigo. O inimigo então ele vem aqui para Adão e Eva e ele, em forma de serpente, ele começa a falar com a mulher. E a mulher naquele momento, ela é tentada, ela é levada a cometer o erro, a cometer o pecado, e ela ali naquele momento, ela vai lá então, acaba dando ouvido ao inimigo e ela vem e come do fruto que Deus tinha dito para não comer. E aí, consequentemente, ela pegou e foi lá e deu ao homem, a Adão, e Adão também comeu. Então veja que Deus, ele nos mostra que o inimigo, ele veio ali, ó, de forma sorrateira. Ele não pegou na mão dela ali e falou, ó, vem aqui comer. Ele não pegou ali na mão dele e falou, vem comer. Ele não pegou ali na mão de ambos e forçou eles a comer. Ele ficou ali, ó, justamente, ó, falando no ouvido deles, falando com eles. E eles acabaram dando ouvido a essa voz do inimigo e cometeram um pecado. Então, irmãos, este é um dos primeiros exemplos ao qual o Senhor nos mostra que o inimigo ele vem de forma sorrateira, ele vem de forma ali muito sutil para justamente tentar atacar a minha e a sua vida. Ele vem de forma ali que ele vai fazer o quê? Justamente com palavras, com pratos, com convites. Muitas vezes a gente pensa que um convite não vai acontecer nada com a nossa vida. Vou dar um exemplo bem simples. Poxa, irmão, vamos fazer tal coisa. Vamos de repente num churrasco que vai ter em tal lugar. Vamos ali no shopping. Vamos ali na casa de um irmão. Vamos ali na casa de não sei de onde. Ou vamos fazer tal coisa. Ou vamos, né? Então, assim, muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente pensa que não é nada, entendeu? Não vai acontecer nada demais. Mas nós temos que estar vigilante. É isso que o Senhor está falando. Porque Deus já tinha falado para eles: olha, vocês podem comer todos os frutos que existem aqui no jardim. Porém, desse tal fruto, vocês nem toquem e não comam. Entendeu? E aí o que que acontece? Deus já tinha alertado. Deus já tinha falado: olha, não faça e não coma. Né? Então veja que Deus, muitas vezes, ele vem nos alertar a respeito de tudo isso que vem acontecendo, a respeito das investidas do inimigo. Ele vem nos mostrar e nos dizer que a gente tem que estar preparado, né? Principalmente, meus irmãos, nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje. Porque se a gente for observar, meus irmãos, nos dias de hoje, vamos falar assim, que ficou ainda, vamos dizer que mais fácil ainda de ele tentar atingir as nossas vidas. Naquele tempo,
A ferramenta, vamos falar assim, que ele usava era uma. Hoje o mundo se modernizou, o mundo evoluiu e muitas coisas hoje é, deixaram ainda mais flexíveis para que ele possa tentar atingir as nossas vidas. Vou dar o exemplo da internet. A internet hoje, ela é muito importante para a nossa vida. Hoje nós vemos que a internet, ela nos auxilia em bastante coisa, ela nos ajuda em bastante coisa. Mas através da internet também, nós temos que vigiar, porque é uma das ferramentas a qual o inimigo ele usa para tentar atacar a minha e a sua vida. Tem muitas coisas aí na internet, meu irmão, que nós temos que tomar cuidado em ver, em ler, em tipo observar, baixar nos nossos computadores, entendeu? Nós vemos hoje que tem um mundo, a internet é, é uma ferramenta que é muito útil, mas ele pode usar dessa ferramenta. Nós vemos hoje que, tipo, igreja, como as coisas se avançaram, nós temos que vigiar em muitas coisas. Por exemplo, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que se passa na televisão, a gente tem que tomar cuidado. Com, de repente, alguma, até mesmo, irmãos, novela, filmes, séries, essas coisas, tudo isso são muitas vezes ferramentas ao qual o inimigo ele usa para tentar atacar a nossa vida. Então, hoje as coisas ficaram ainda mais, vamos falar assim, é como se ele tivesse, digamos assim, aperfeiçoado também a forma dele atacar. E nós temos que estar preparados, e nós temos que estar vigilantes. E aí Deus, ele fez o quê? Assim como ele fez com o povo, que ele, olha, tome cuidado, vigia, não não vacila, né? Fique esperto porque o inimigo ele não brinca, ele não dorme. Deus ele nos mostra na sua palavra que muitas pessoas passaram por perseguições, passaram por afrontas, por investidas do inimigo e eles puderam ali também resistir a essa tentação. O Senhor ele nos diz, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o Senhor, ele já nos alerta, ele fala, ó, o inimigo vai vir atacar a sua vida. O inimigo vai tentar justamente derrubar você, tentar fazer com que você venha sair da presença do Senhor. Mas ó, resiste. Não vá aceitar qualquer coisa que chegue para você, cuidado com os pratos que chegam para você, cuidado com os convites que vêm até você, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você fala, né? Porque muitas vezes o que a gente faz, as nossas atitudes, ela pode gerar uma brecha para que o inimigo venha adentrar sobre as nossas vidas. Muitas vezes aquilo que a gente fala é uma brecha que a gente vai dar e o inimigo pode usar aquilo para tentar afetar a nossa vida, né? Por isso que nós temos que estar ali em alerta. Essa que é a palavra-chave, igreja. Essa que é a palavra-chave. Em alerta, estar vigilantes, preparados para estar ali combatendo o inimigo nesta guerra, né? Irmãos, vamos abrir agora no livro de Mateus, capítulo 24, só para a gente ver, ó, que o Senhor, ele vem e ele fala que a gente tem que estar preparado, que a gente tem que tomar cuidado, né? Mateus, capítulo 24, capítulo 24, versículo, versículo 4. Jesus disse à igreja: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis
versículo 4, desculpa. Mateus capítulo 24, versículo 4. 4 e 5, igreja. Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o que Deus está dizendo aqui, igreja? Deus está dizendo justamente o quê? Que o inimigo ele vai vir de forma sorrateira, de forma ali sutil, para que ninguém venha perceber que é ele, né? E aí Jesus ele vem e fala que ele está justamente alertando o povo nesse momento, falando justamente tudo aquilo que iria acontecer, anteceder aos últimos dias, né? Anteceder a volta do Senhor, a que iria acontecer antes dele vir resgatar a tua igreja, né? E nenhum desses momentos antes que ele está falando isso, ele disse que muitos iriam se levantar como Cristo, se levantar falando que era ele, Jesus Cristo, que era ele, Jesus Cristo que veio buscar a tua igreja. E na verdade, irmãos, Jesus ele disse assim: olha, vigia, acautelai-vos, vigia para que ninguém vos engane, porque eles virão falando que sou eu, mas não sou eu. Entendeu? Então, assim, quem que é esse, igreja? É o inimigo que quer se passar por Jesus Cristo, que quer se passar por bonzinho, que quer se passar pelo Filho de Deus para derrubar a igreja. E aí, olha o detalhe que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E infelizmente, igreja, o que Jesus está dizendo? Que muitas pessoas vão ser enganadas, infelizmente, mas vão dar ouvidos a esse falso Cristo. Tisharamandalaiasai. Vão dar ouvidos a esse falso Jesus Cristo. E aí ele vai enganar muitos e vai fazer muitos caírem, né? Só que tem uma coisa, irmãos. Tia Ramandalassai. O Senhor escolheu eu e você, Ramandalassai. E você está revestido, Ramandalassai, pelo poder do Senhor, Ramandalassai. Então, irmãos, muitos irão dar ouvido àquilo, aqueles homens falando que são Jesus Cristo, falsos profetas, falsos mestres aí tentando enganar muitos, fazer com que muitos venham perecer, pecar e perder a sua salvação. Mas o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos derramou graça, nos deu poder, nos deu autoridade, nos deu sabedoria, ramando sua dons espirituais para que a gente venha vencer esta batalha, meu irmão. Então, igreja, infelizmente, nos últimos dias, Deus diz que acontecerá muitas coisas e uma delas é muitos homens se passando por Jesus Cristo, os falsos profetas, os falsos Cristo. Então a gente tem que estar alerta para isso. E aí, igreja, é o que eu chamo a atenção. Se nós formos observarmos agora o que está acontecendo, irmão, tudo que está acontecendo hoje é justamente aquilo ao qual o Senhor já tinha mencionado aqui na tua palavra. Nós vemos que o amor se esfriou, muitas pessoas estão pensando em si próprias, muitas pessoas não estão nem ligando com a vida de um irmão do lado, muitas pessoas estão procurando cada vez mais se preocupar somente consigo. Nós vemos aí muitas notícias, se a gente ligar a televisão, a gente vai ver notícias de guerra. Se a gente ligar na televisão, vamos ver notícias de enfermidade, notícia de pai contra filho, filho contra pai. Vamos ver notícias de que é natural as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente vê aqui o quanto que a Igreja de Cristo está sendo atacada, né? Que é justamente ali a opção sexual, a opção, vamos falar assim, do gênero, né? Então nós vemos que tudo isso vem para atacar a Igreja de Cristo.
a opção do gênero, principalmente, porque nós vemos que Deus, ele constituiu tudo de uma forma e agora a igreja está sendo atacada, confrontada justamente por causa da opção do livre-arbítrio. A pessoa, ela decide ser o que é, ou ela decide, vamos falar, fazer aquilo que ela tem a vontade de fazer, e aí ela decide a sua opção sexual e ela muitas vezes vem até confrontar a igreja do Senhor para justamente falar que é errado, que a igreja está errada, que os cristãos estão errados, entendeu? Então, estamos vendo o quanto o inimigo, nesses dias atuais, ele tem atacado a igreja do Senhor, ele tem atacado a igreja de Cristo, né? Então, por isso que, irmãos, mais do que nunca, nós temos que estar em alerta, estarmos vigilantes, porque todas essas coisas que têm acontecido, né, estão aqui escrito na palavra do Senhor. E aí nós vamos ver que nos fins dos tempos existiriam falsos profetas, falsos homens da lei, homens falando que são cristãos. Tudo isso é o inimigo atacando e tentando se introduzir no meio da igreja. Só que aí é que nem Deus está falando. Vigia, estejais sóbrios e vigiai, para que a gente não venha ser pego de surpresa, né? Vamos ver um outro exemplo, igreja. Gálatas capítulo 6. Deixa eu ver aqui se capítulo 6 é Gálatas 6 ou é Gálatas. Gálatas 6 não. Deixa eu ver aqui. Gálatas. Gálatas capítulo 1, igreja. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que eu já vos anunciei, sejais amaldiçoado. Então, igreja, o que acontece? Este daqui é um outro exemplo que Deus nos dá a respeito do que acontece, que nós, como servos do Senhor, temos que estar preparados, né? A Bíblia aqui nos mostra o exemplo de Paulo, que Paulo ele pega ali e aonde ele passava, ele anunciava o evangelho para toda criatura, todo homem, e ali as pessoas aceitavam a palavra do Senhor, aceitavam o evangelho de Cristo e eram batizados, né? E aí o que acontecia? Paulo ele já ia em seguida para outra cidade, já fazia a sua obra e ele tinha outras cidades que ele passava, né? E aí o que acontece, irmão? Conforme Paulo ele ia para outra cidade, ali também vinha o inimigo em seguida para tentar fazer o quê? Justamente fazer com que o povo se pervertesse do caminho do Senhor, saísse da presença de Deus. E aí Paulo ele está escrevendo justamente essa carta agora porque ele fica sabendo de tudo isso. Ele fica sabendo que os cristãos estavam ouvindo e dando ouvidos para esses falsos profetas, esses homens que anunciavam o evangelho, só que não era o evangelho da verdade, o evangelho da salvação e a vida eterna. E aí Paulo então ele gera esse alerta para o povo, olha, me admira que vocês estão já ouvindo tudo isso e se pervertendo, voltando ao evangelho, saindo daquele evangelho que eu vos ensinei, dando ouvido a outras pessoas, né? Então, essa é uma forma e um exemplo a qual o Senhor nos mostra que o inimigo ele vai vir justamente para tentar perverter o meu e o seu caminho, perverter a minha e a sua caminhada. Irmão, nós já temos o nosso caminho, nós já temos a nossa direção e nós temos que ficar firme neste caminho, nesse propósito, né? E o inimigo ele quer justamente tirar a gente desse caminho, desse propósito. Então, igreja, vigia, estejais sóbrios, estejais alerta, né? E como que a gente faz tudo isso, meus irmãos? Como que a gente pega e a gente pode se preparar então
para o evangelho, para esse ataque, está ali preparado para de repente se deparar com essa situação, porque nós sabemos que o inimigo ele não vem brincando de ser inimigo, ele vem sorrateiro, ele vem ali de forma sutil para tentar nos tirar da presença do Senhor, e a gente precisa estar preparado para tudo isso, né? E como que a gente deve se preparar? Nós devemos nos preparar meditando na palavra do Senhor e orando, igreja. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de separação, uma vida de jejuar, orar na madrugada, criar o hábito, igreja, de estar meditando na palavra do Senhor, nem que seja um capítulo por dia, mas estar ali todo dia, ó, Ramandalassai, meditando nas Escrituras, porque a palavra do Senhor nos diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito, né? Deixa eu só ver aqui. Então, esta é a forma da gente vencer a nossa guerra. Esta é a forma da gente vencer essa batalha. Esta é a forma da gente estar preparado para essa situação. Você se lembra de Jesus Cristo? Quando ele foi tentado? Vamos comigo agora no livro de Lucas para a gente ver como que Jesus Cristo, na hora da sua tentação, na hora da sua batalha, quando o inimigo ele veio para tentar o Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor ela nos mostra, igreja, que é que nem a gente está falando, o inimigo ele fica ao redor procurando uma oportunidade, né? E aí Jesus Cristo, no momento em que ele estava na terra, ele também foi tentado e ele venceu. E ele venceu através do quê? Vamos ver aqui, ó. Lucas capítulo 4, igreja. Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias, hein? Naqueles dias não comeu coisa alguma e, ao fim deles, teve fome. Né? Jesus, ele separou, ficou 40 dias, e aí após os 40 dias ele teve fome. E aí então veio o inimigo. Disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 5. O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhes respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. Oh, glória a Jesus. Versículo 9. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, darás ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem, e que te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ramandalassai. Versículo 12. Jesus respondeu, dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Ramandalassai. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Então veja, igreja, que
É desta forma que nós temos que nos preparar. É desta forma que nós temos que estar, que nós vamos nos preparar para quando a tentação, para quando o inimigo tentar atacar a igreja do Senhor, né? Tentar atacar a igreja de Cristo, que somos eu e você. É através da palavra do Senhor que a gente vai se preparar, é através da palavra do Senhor que a gente vai se fortalecer, é através da nossa separação, da nossa oração que a gente vai se encher da presença de Deus, para que quando chegar esse momento, nós venhamos vencer esta batalha, né? Veja que Jesus ele foi tentado, Jesus ele foi levado ali ao deserto, ele ficou 40 dias é, jejuando, se separou, e ali após esses 40 dias ele teve fome. E naquele momento que ele teve fome, o inimigo ele veio tentar o Senhor. Ele veio tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a palavra nos diz que ele estava cheio do Espírito Santo, Ramandalas. Se encha, meu irmão. Tia Ramandalas. Coma, Ramandalas. Bebe, Ramandalas. Da palavra do Senhor, né? Jesus Cristo naquele momento ele estava cheio. E aí o inimigo ele veio, olha, se você está com fome, fala para essa pedra virar pão. Na Ramandala sai. E aí Jesus, olha, nem só de pão viverá o homem. Tia Ramandala sai. Ah, é? Então olha aqui, ó. Eu te dou tudo isso daqui, tá vendo? Ó, foi entregue a mim. Se você me adorar, eu te dou tudo. Está escrito, Ramandala sai. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestará culto. Ramandalasai. É somente ao Senhor. Ramandalasai. Ah, é? Então vem cá, ó. Vou te levar num lugar mais alto, tá vendo? Ó? Tudo isso daqui pode ser teu. Ramandalasai. Ó, vem aqui. Tá num lugar mais alto. Se joga daí. Você não está usando a palavra, está dizendo que está escrito? Pois é, também está escrito, se você se jogar daqui, o Senhor disse que os seus anjos, ele deu ordem para te pegar e te segurar para que você não tropece em nenhuma pedra. Ramandalassai. Pois é, mas está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ramandalassai. Então, igreja, Ramandalassai. Jesus Cristo ele foi tentado e através da palavra do Senhor, ele venceu essa luta e essa batalha. Então, igreja, é nessa forma que a gente se prepara, é dessa maneira que a gente se reveste, é dessa maneira que a gente se enche, lendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor, nas oportunidades que a gente puder e tiver, é estar na presença de Deus na igreja, é meditar, é jejuar, é orar, é se consagrar. Este é o momento mais, vamos falar assim, igreja, mais apropriado, e este é o momento mais, vamos falar assim, agora é o que a gente tem que fazer, porque nós estamos vendo aí, irmãos, que como o Senhor Jesus nos disse aqui no Sermão do Monte, que muitas coisas antecederiam a vinda do Senhor, e nós estamos vendo que tudo isso que está acontecendo já estava escrito. É a volta de Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos, por assim dizer, vamos falar assim, que na última volta da corrida, de uma corrida de Fórmula 1. É a última volta e vamos ver quem vai ser o campeão, né? Vamos falar uma corrida de carro aí. A gente está na última volta para acabar a corrida. Então, é a mesma coisa praticamente. Nós estamos nos últimos dias para chegar aquele grande dia ao qual o Senhor ele resgatará a tua igreja. Ele virá buscar a tua noiva, porque nós vemos que tudo que está escrito já está acontecendo. Tudo que está escrito antecederia a sua vinda e já está acontecendo. É como se fosse os 45 minutos do segundo tempo já, irmãos. Não é mais momento de brincar, não é mais momento de cochear, de estar com o pé dentro, o outro fora, ramandala sai. É momento de estar realmente
firme na presença do Senhor, buscando o Senhor a cada dia e nos preparando a cada dia, porque a volta do Senhor está próxima e o inimigo, ele está justamente cada vez mais atacando a tua igreja para que a gente não venha herdar a nossa salvação e a vida eterna. Então, igreja, o Senhor ele começa nos mostrando então neste livro que nós vamos começar agora a falar, né, a respeito dele durante esses dias, é o ataque contra a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo somos nós. E aqui nós temos que o Senhor vai nos trazer vários detalhes de todos esses ataques, de como a gente tem que se preparar para este momento, né, irmãos? Nós vemos que a vinda do Senhor está próxima e agora, mais do que nunca, é um momento em que a igreja tem que vigiar e estar sóbria para não ser pego de surpresa por esses ataques. Amém? Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Na semana que vem a gente vai falar da lição número 2. Nós falamos sobre a lição número 1, né? Que o inimigo ele vai vir de forma sutil. Nós sabemos que ele não vai vir falando quem ele é, falando que ele é o tal, que está escrito na testa dele que ele é o inimigo. E ele vai vir de uma forma sorrateira ali. A gente tem que vigiar, principalmente com as coisas de hoje também, né? Que de uma forma bem sutil ele vai procurar essa oportunidade para adentrar sobre as nossas vidas, né? Então vigia com o mundo da internet, vigia com a tecnologia, vigia com aquilo que você, com as suas atitudes, para que a gente não venha gerar nenhuma brecha, igreja, nenhuma brecha ali para que o inimigo possa entrar sobre as nossas vidas, né? Então nós falamos sobre a lição número 1, na semana que vem nós vamos falar sobre a lição número 2, amém? E dessa forma a gente vai absorver e nos preparar, vamos nos revestir aí da palavra do Senhor para que a gente venha vencer a nossa batalha. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar, igreja, para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo Teu ensino. Pai Santo, nós pedimos a Ti, para que o Senhor possa, neste momento, meu Pai, nos revestir, Ramandalassai, nos cobrir, meu Pai, Ramandalassai, de todo laço, de todo mal, de toda seta, meu Pai. Senhor, nos dê entendimento, nos dê, meu Pai, sabedoria, meu Pai, para que nós possamos estar ali cada dia mais firmes na Tua presença, cada dia mais preparados, meu Pai, para não ser pego de surpresa, meu Senhor. Pai Santo, eu peço a Ti para que o Senhor possa derramar a graça sobre a vida de cada um dos Teus servos, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, visitar a cada um do alto da cabeça, a planta dos pés e repreender toda enfermidade, e que o Senhor possa, meu Pai, Ramandalassai, nos abençoar nessa semana e que nós possamos estar firmes para cada dia mais estar dentro da tua casa, meu Pai. É o que eu te peço em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Ramandalas. Que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo, coloca tudo isso no coração, igreja, seja em nossas vidas, Ramandalas, hoje e agora e para todo sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus, igreja. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Glória.